Eu enterrei o corpo da minha irmã no jardim da nossa casa de família em Alfama, sob as oliveiras que o avô plantou, e assisti ao sol nascer sobre Lisboa como se fosse o fim de um pesadelo que eu mesma havia escrito. Ninguém suspeitou de mim porque, afinal, quem imaginaria que uma mulher como eu, viúva devota e mãe dedicada, poderia transformar o ódio em uma lâmina afiada o suficiente para cortar laços de sangue? O presente que ela deu à minha filha no aniversário de 16 anos não era apenas um insulto embrulhado em papel de seda, era a faísca que incendiou a pólvora que eu guardava no peito há anos, e na manhã seguinte, quando o grito ecou pela casa, eu soube que a vingança havia florescido como as flores de jasmim que cobriam as paredes antigas. O ar de Lisboa naquela tarde de verão carregava o cheiro salgado do Tejo misturado ao aroma doce dos pastéis de Belém que vazava da confeitaria na esquina. Minha casa em Alfama, com suas escadas íngremes e portas de madeira lascada pelo tempo, era um refúgio precário contra o mundo lá fora, um mundo que minha irmã, Isabel, sempre navegava com a graça de uma rainha e a crueldade de uma serpente. Eu me chamo Maria, e aos 42 anos, carregava nas costas o peso de uma vida que parecia tecida com fios de infortúnio, o marido morto em um acidente de barco no Douro, deixando-me sozinha para criar Ana, minha única filha, uma menina de olhos castanhos profundos como o vinho do Porto e um sorriso que ainda resistia às sombras que eu projetava sem querer. Isabel era 5 anos mais velha que eu, mas parecia uma década à frente em tudo, na carreira como advogada em um escritório chique do Chiado, nos amantes que desfilavam como troféus em festas que eu só via nas redes sociais, e na habilidade de transformar qualquer reunião familiar em um palco para sua performance. Nossas raízes eram as mesmas, filhas de um pescador de Cascais e uma costureira que sonhava com Paris, mas enquanto eu me contentava com o pequeno ateliê de costura no bairro Alto, remendando vestidos para turistas que mal notavam minhas mãos calejadas, Isabel escalava o mundo com unhas pintadas de vermelho e um riso que ecoava como vidro quebrando. Você é como a prima pobre em um romance de Eça de Queiroz, ela me dizia uma vez, rindo, durante o Natal em que eu servia o bacalhau à brasa enquanto ela contava histórias de viagens a Madrid. Eu sorria, engolia o fel, porque o sangue é mais grosso que a água, não é? Mas o sangue também mancha, e mancha para sempre. O aniversário de Ana era no dia 15 de julho, e eu havia planejado tudo com a precisão de quem sabe que a felicidade é um luxo frágil. Convidei a família para um almoço no terraço da casa, tias de Sintra com seus jailos bordados, primos barulhentos de Oeiras, e é claro, Isabel, que chegou atrasada como sempre, descendo do táxi com um vestido de linho branco que flutuava como as velas de um iate no Atlântico. Ana, minha menina, estava radiante em um vestido que eu mesma costurei, azul como o céu de verão, com babados sutis que realçavam sua silhueta esguia, ainda em transição da infância para a juventude. Aos 16, ela era uma flor desabrochando em um jardim negligenciado, notas altas na escola secundária, sonhos de estudar arte na Universidade de Coimbra, e uma inocência que me aterrorizava porque o mundo, eu sabia, devorava inocentes como o mar engole navios. O terraço estava adornado com guirlandas de flores silvestres colhidas nas colinas de Monsanto, e a mesa gemia sob o peso de travessas, salada de polvo com coentros frescos, queijo de azeitão cremoso, e um bolo de bolacha Maria que eu preparei na véspera, soando na cozinha minúscula enquanto Ana dormia. As tias tagarelavam sobre os netos, os primos bebiam vinho verde gelado, e eu circulava como uma anfitriã invisível, enchendo copos e limpando migalhas que ninguém via. Isabel chegou com um presente embrulhado em papel prateado, amarrado com um laço cor-de-rosa chamativo, e o entregou a Ana com um floreio teatral. Para a minha sobrinha favorita, anunciou ela, alto o suficiente para que todos se virassem. Ana corou, seus olhos brilhando de expectativa, ela idolatrava a tia, via nela o glamour que nossa vida simples não oferecia. Quando Ana rasgou o papel, o silêncio caiu como uma rede de pesca pesada. Dentro da caixa, não havia joias ou livros de poesia como eu esperava, mas um vestido infantil, de tule rosa desbotado, com babados exagerados e um cinto que mal caberia em uma criança de 10 anos. Era o tipo de roupa que se encontra em bazares de caridade em Alfama, manchado de lavagens antigas e costurado de forma tosca, como se tivesse sido resgatado de um baú esquecido. Pior, preso ao colarinho por um alfinete enferrujado, havia um bilhete escrito à mão na caligrafia floreada de Isabel, para a eterna menininha da família. Cresça, querida, antes que o mundo te esqueça como uma boneca velha. O ar pareceu congelar. Ana piscou, confusa, tocando o tecido áspero com as pontas dos dedos, como se esperasse que ele se transformasse em algo bonito. As tias trocaram olhares, um riso nervoso escapou de um primo, e Isabel inclinou a cabeça, o sorriso fixo como uma máscara de comédia dell'arte. Não é fofo? Achei que combinaria com o seu estilo inocente, disse ela, e sua voz era mel doce sobre veneno.
Eu senti o sangue subir ao rosto, um calor que não era do sol de meio-dia, mas de uma raiva antiga, fermentada como o vinho que envelhece em barris de carvalho. Ana murmurou um obrigada fraco, dobrando o vestido de volta na caixa, mas eu vi o brilho em seus olhos se apagar, como uma vela soprada por um vento traiçoeiro. Naquele momento, enquanto servia mais vinho para disfarçar o embaraço, jurei para mim mesma que Isabel pagaria. Não com gritos ou lágrimas, isso seria fácil demais, e fácil é para os fracos. Eu a destruiria devagar, camada por camada, desfiando o tecido de sua vida perfeita até que restasse apenas o enchimento podre por baixo. Porque em Portugal, onde as saias das fadistas escondem facas afiadas e as histórias de família são contadas em sussurros ao redor de lareiras, a vingança não é um ato, é uma sinfonia, tocada nota por nota até o ouvinte implorar por silêncio. O resto do almoço arrastou-se em uma névoa de conversas forçadas. Ana se retirou cedo para o quarto, alegando cansaço, e eu a segui logo depois, encontrando-a encolhida na cama com o vestido rosa ao lado, como um cadáver de pano. Por que a tia faria isso, mãe? Perguntou ela, a voz embargada, os ombros tremendo. Eu me sentei ao pé da cama, passando a mão em seus cabelos cacheados, e respondi com uma calma que me surpreendeu, porque algumas pessoas machucam para se sentirem altas, minha flor. Mas nós crescemos na sombra delas. Naquela noite, enquanto Lisboa pulsava com o som distante de fado nas ruas estreitas, eu não dormi. Em vez disso, planejei. Meu ateliê, com suas linhas e agulhas, seria minha arma, as memórias que eu guardava como segredos em um confessionário seriam minha munição. Isabel havia semeado a humilhação, eu colheria o terror. Os dias seguintes ao aniversário se esticaram como as sombras alongadas das torres da Sé de Lisboa ao entardecer, cobrindo tudo com uma melancolia que Ana carregava como um chale pesado. Ela parou de sorrir para as selfies no espelho, trocou os vestidos leves por jeans folgados que escondiam suas curvas emergentes, e nas noites, eu a ouvia chorar baixinho no quarto ao lado, o som abafado pelo muro fino que separava nossas vidas. É só um vestido, filha, eu dizia pela manhã, servindo-lhe torradas com manteiga de alentejo, mas minhas palavras soavam vazias, e quando o vazio que Isabel havia cavado em seu peito. Eu via nela o reflexo de mim mesma aos 16, a menina que sonhava com bailes no Casino Estoril, mas acabava remendando meias para a mãe doente, enquanto Isabel dançava com rapazes ricos em festas que cheiravam o perfume francês. Decidi começar devagar, como quem planta uma cebola em solo argiloso, camadas sobre camadas, até que a raiz se espalhe invisível e asfixie. Meu primeiro movimento foi no ateliê. Isabel sempre se gabava de seus vestidos sob medida de estilistas de Milão, mas eu sabia o segredo sujo por trás de sua fachada. Anos atrás, quando ela ainda era estagiária em um escritório de advocacia, havia-me pedido para costurar um terninho para uma entrevista importante. Eu o fiz, trabalhando noites adentro, usando o melhor linho que pude comprar com o salário magro. Ela passou na entrevista, subiu na carreira, e nunca pagou, nem o dinheiro, nem o crédito. É coisa de família, mana, dissera ela, beijando minha bochecha antes de sair triunfante. Agora, eu usaria isso. Enviei-lhe um pacote anónimo para seu escritório no Chiado, um pedaço de tecido idêntico àquele terninho, rasgado e manchado de tinta vermelha, com um bilhete colado, lembra-se. O que é família senão um empréstimo que nunca se paga? Não assinei, mas ela saberia. Observei de longe, fingindo uma visita à cidade para comprar linhas no mercado da Ribeira. 2 dias depois, vi seu rosto pálido através da vitrine de um café na rua Garrett. Ela rasgava o bilhete com unhas trêmulas, olhando ao redor como se o fantasma de nossas brigas de infância a perseguisse. Meu coração acelerou, não de culpa, mas de um prazer sombrio, como o primeiro gole de aguardente em uma noite fria de inverno em Trás-os-Montes. Mas a vingança verdadeira começa no coração, e o de Isabel era uma fortaleza de vaidade. Eu sabia de seus amantes, o último, um corretor de imóveis de Cascais chamado Rui, que ela postava em fotos ensolaradas nas praias de Guincho, os dois abraçados como se fossem capas de revista. Rui era casado, claro, Isabel colecionava homens como selos raros, ignorando as esposas que limpavam as casas enquanto ela roubava os maridos. Pesquisei discretamente, uma amiga de uma tia trabalhava na prefeitura de Cascais, e com um telefonema sussurrado, obtive o endereço da esposa dele, uma mulher chamada Teresa, professora de piano com mãos delicadas e olhos cansados de noites solitárias. Escrevi uma carta para Teresa, anônima, mas detalhada, descrevi as noites em hotéis de luxo no Estoril, os perfumes caros que Rui levava para casa como desculpa para reuniões de trabalho, e anexei uma foto que roubei do Instagram de Isabel, ela e Rui, nus da cintura para cima em uma banheira de espuma,
rindo para a câmara como se o adultério fosse uma brincadeira inocente. Ele não merece sua lealdade, terminei a carta, mas você merece saber a verdade. Enviei-a por correio comum, sem selo rastreável, e esperei. 3 dias depois, Isabel ligou para mim em pânico, a voz rouca como se tivesse fumado um maço inteiro de cigarros. Maria, você ouviu alguma coisa sobre Rui? A esposa dele surtou, apareceu no meu trabalho gritando como uma louca. Diz que vai processar. Eu ri por dentro, fingindo preocupação enquanto preparava o jantar, filetes de peixe com batatas assadas, o cheiro preenchendo a cozinha como um bálsamo. Que horror, Isabel! Deve ser um mal-entendido. Você sabe como as mulheres ciumentas são em Cascais. Ela praguejou, algo sobre putas invejosas, e desligou. Naquela noite, Ana veio até mim com um sorriso tímido. Mãe, o vestido da tia. Eu doei para a caridade na igreja. Senti-me mais forte. Meu peito se encheu de orgulho feroz, minha menina estava brotando espinhos. Mas o veneno ainda corria. Isabel contra-atacou sutilmente, espalhando boatos na família de que eu estava amarga pela viuvez, que Ana era uma menina mimada que não apreciava presentes. As tias ligavam, perguntando se eu precisava de conselho para solteiras, e eu sorria ao telefone, os dentes cerrados como os de um lobo. A tensão crescia como a umidade antes de uma tempestade de verão no Algarve. Eu aprofundava minha pesquisa, descobri que Isabel havia falsificado documentos em um caso no escritório, manipulando heranças de um cliente idoso para embolsar uma comissão extra. Não era prova irrefutável, mas o suficiente para plantar dúvida. Encontrei o filho do cliente em um fórum online de genealogia portuguesa, um homem de Setúbal, viúvo como eu, buscando respostas sobre a morte do pai. Escrevi para ele, anexando trechos de e-mails que roubei do laptop de Isabel durante uma visita amigável. Ela sempre deixava o aparelho desbloqueado, confiante em sua superioridade. Sua tia Isabel pode ter respostas, sugeri. Ele respondeu em horas, obrigado. Vou confrontá-la. Quando o confronto aconteceu, foi em um jantar familiar em Sintra, sob as sombras dos palácios moriscos. Isabel chegou com o rosto inchado, maquiagem borrada como lágrimas de uma fada má. O filho do cliente estava lá, convidado por uma tia inocente, e ele a encurralou na varanda, voz baixa mas afiada como uma navalha. Você roubou o que era meu por direito, sua ladra. Isabel negou, gaguejou, e pela primeira vez, viu o pavor genuíno em seus olhos, não o fingido para ganhar simpatia, mas o cru, que faz as entranhas se contorcerem. Ela me olhou através da multidão, suplicante, como se eu fosse a única âncora em seu naufrágio. Eu ergui minha taça de porto em um brinde silencioso, e bebi à saúde da dor dela. Mas o ódio, uma vez despertado, não se contenta com mordidas pequenas, ele faminto por banquetes. Eu comecei a sonhar com ela, não como irmã, mas como inimiga, sua risada e quando em labirintos de ruas de Alfama, perseguindo-me até que eu acordava suada, o coração martelando como o sino da igreja de São Vicente. Ana notava minha inquietação, perguntava se eu estava bem, e eu mentia com beijos na testa, só o calor, meu amor. No fundo, eu sabia que o próximo passo seria o mais perigoso, envolver o coração dela, não o meu. Isabel tinha um segredo maior, um que eu desenterrei como um arqueólogo em ruínas romanas, uma gravidez abortada anos atrás, um amante que a abandonou, e o remorso que ela afogava em vinho tinto e noites solitárias. Eu usaria isso para quebrá-la de dentro para fora. Lisboa acordava com o canto dos gaivotas sobre o Tejo, mas em minha casa, o silêncio era um véu sufocante, entremeado apenas pelo tic-tac do relógio de parede que o meu marido deixou como herança, um lembrete impiedoso de tempo perdido. Ana havia mudado desde o aniversário, seus olhos, outrora cheios de sonhos como o céu estrelado de Óbidos, agora carregavam uma sombra, uma dúvida que a fazia hesitar antes de rir, como se o riso pudesse atrair mais dor. Eu a via-se arrumar para a escola com movimentos mecânicos, escolhendo roupas que a faziam parecer menor, invisível, e cada vez que ela saía pela porta de ferro forjado, eu sentia uma fisgada no peito, afiada como as garras de um gato de rua em Alfama. Isabel havia plantado uma semente de vergonha em minha filha, e eu jurava que a arrancaria com raízes e tudo, mesmo que doesse. Meu plano se ramificava como as raízes de uma figueira centenária no castelo de São Jorge, sutil, persistente, invisível até o colapso. Após o incidente em Sintra, Isabel tentou se aproximar, ligando com voz melosa, convidando-me para um café no Time Out Market. Precisamos conversar, mana. Essa família está se desfazendo como um pastel velho. Eu aceitei,
Claro, a isca deve parecer apetecível. Encontramo-nos à beira do rio, sob o sol implacável que fazia o asfalto do cais do Sodré ondular como água. Ela estava impecável, óculos escuros oversized, saia lápis que acentuava suas pernas tonificadas por yoga em estúdios de belas artes, mas havia rachaduras na armadura, olheiras disfarçadas com corretivo, unhas roídas nas bordas. Eu sei que você está por trás disso, disse ela, direto ao ponto, enquanto mexia o capucino com uma colher de prata. Seus olhos, verdes como o mar de Ericeira em tempestade, perfuravam os meus. Eu inclinei a cabeça, fingindo surpresa, e respondi com a voz baixa de quem confessa em um fado, por trás de quê, Isabel? Dos seus pecados voltando para te assombrar. Isso é karma, não eu. Ela riu, um som forçado quicou como vidro rachando, e rebateu, você sempre foi a santa sofredora, Maria. Mas eu vejo você, invejando minha vida enquanto remenda trapos para turistas. E agora, machucando sua própria sobrinha com essa vingancinha mesquinha. Suas palavras me atingiram como um tapa, mas eu sorri, devagar, deixando o veneno escorrer. O vestido foi um toque de mestre, admito. Mas você sabe, irmã, que a verdadeira humilhação não vem de pano, vem de expor as costuras que você esconde. Naquele café, eu plantei a próxima semente. Casualmente, mencionei o nome de um antigo amante dela, João, o pintor de Coimbra que ela engravidara e abandonado, forçando um aborto em uma clínica discreta de Lisboa nos anos 90. Lembra-se dele? Ainda vive no bairro, pintando murais para bares de fado. Diz que sonha com você às vezes. Vi o pavor cruzar seu rosto, rápido como uma sombra de nuvem, e ela mudou de assunto, tagarelando sobre um caso no tribunal. Mas o dano estava feito, naquela noite. Ela me mandou uma mensagem bêbada, fica longe do meu passado, Maria. Ou eu conto para Ana sobre o pai dela, como ele não morreu no barco, mas fugiu porque você era sufocante demais. Meu estômago revirou, ela sabia da mentira que eu contara a Ana sobre o pai, uma omissão para protegê-la da verdade cruel. Ele me traíra com uma dançarina de fado e partira para o Brasil, deixando cartas que eu queimara no fogão a lenha. A fúria me consumiu como um incêndio em eucaliptos no verão alentejano. Na manhã seguinte, enquanto Ana estava na escola, dirigi até Coimbra, uma viagem de 3 horas pela A1, o carro alugado rangendo nas curvas das serras. Encontrei João em seu estúdio no centro histórico, um sótão fedendo a terbentina e cigarros, paredes cobertas de telas abstratas que gritavam dor em tons de azul e vermelho. Ele era grisalho agora, mãos manchadas de tinta como as minhas de linha, e quando mencionei Isabel, seus olhos se acenderam com um ódio antigo. Aquela vadia me destruiu, cuspiu ele, oferecendo-me um copo de vinho tinto caseiro. Contei-lhe tudo, o vestido, as humilhações, mas editei minha parte, pintando-me como a vítima coadjuvante. Ela precisa pagar, disse eu, e ele assentiu, rabiscando um número de telefone em um guardanapo. Eu tenho fotos. Da clínica, do ultrassom que ela rasgou. Mande para ela anonimamente. Voltei para Lisboa ao anoitecer, o Tejo refletindo as luzes da ponte 25 de Abril como veias de neon. Ana me esperava com um abraço, cheirando a sabonete de lavanda, e jantamos sardinha assada no terraço, o mar ao fundo murmurando segredos. Mas dentro de mim, a tempestade rugia. Usei o número de João para enviar as fotos a Isabel, não diretamente, mas através de um perfil falso no Facebook, amiga do passado. Ela não respondeu, mas eu soube pelo grupo de família no WhatsApp. Ela cancelou um jantar, alegando doença. As tias preocuparam-se, mandando mensagens com emojis de sopa e orações a Nossa Senhora de Fátima. Eu respondi com corações, mas meu coração era uma fornalha. Ana começou a se abrir mais, contando-me sobre as zombarias na escola, meninas ricas do Chiado rindo de seu vestido de boneca, e quando o veneno de Isabel sem saber. Eu me sinto pequena, mãe, confessou ela uma noite, enquanto tecíamos um tapete juntas, minhas mãos guiando as dela nas malhas. Eu parei, olhei em seus olhos, e disse, pequena. Não, minha filha. Você é uma montanha. E montanhas não se dobram, elas esmagam o que as tenta escalar. Naquele momento, jurei incluí-la na vingança, não como cúmplice, mas como testemunha, para que ela aprendesse a força que corria em nossas veias, sangue português salgado pelo Atlântico. O clímax se aproximava como o clímax de um fado em uma casa de Alfama, lento, doloroso, inevitável. Isabel marcou um confronto final na nossa casa, para resolver isso de uma vez, escreveu ela.
Eu preparei o terreno, o jardim com suas oliveiras antigas, o porão onde guardávamos vinhos velhos e memórias enterradas. Ana ficaria com Matia em Sintra, a salvo. Quando Isabel chegou, o sol poente tingia a alfama de ouro e sangue, e eu a recebi com um abraço que cheirava a traição. Entre, irmã. Vamos costurar isso. A porta da casa rangeu ao se fechar atrás de Isabel, um som que ecoou como o último acorde de um violão partido em uma noite de fado no bairro alto. O ar dentro estava pesado, impregnado do cheiro de cera de vela e do incenso que eu acendera no altar da Virgem, um ritual que minha mãe nos ensinara para afastar maus espíritos, irônico, pois o maior deles acabara de cruzar o limiar. Isabel tirou os óculos escuros, revelando olhos vermelhos e inchados, maquiagem borrada como as lágrimas de uma Madonna em uma procissão de Semana Santa. Você ganhou, Maria, disse ela, jogando a bolsa Hermes na mesa da cozinha, o couro macio contrastando com a madeira gasta. Eu sei que foi você com as fotos, os boatos, tudo. Mas porquê? Somos sangue do mesmo sangue. Eu me virei devagar do fogão, onde fervia um bolo de chá de camomila, inocente, calmante, uma armadilha disfarçada de hospitalidade. Sangue, repeti, a palavra saindo como um sussurro rouco, é o que você derramou na minha filha, Isabel. Aquele vestido não era pano, era ácido, corroendo a alma dela. Ela riu, um som quebrado, sentando-se na cadeira que rangia sob seu peso esguio. Exagero seu. Era uma piada, uma forma de motivá-la a crescer. Você a trata como uma boneca de porcelana, Maria. Eu só queria endurecê-la para o mundo. Seus argumentos soavam como os de uma advogada em tribunal, lógicos, frios, mas eu via o tremor em suas mãos, o jeito como ela evitava meu olhar, fixando-se na janela que dava para as ruas labirínticas de Alfama, onde crianças jogavam bola e velhas penduravam roupa ao vento. Servi o chá, adicionando uma pitada extra de mel, doce para amaciar, mas o fel estava na conversa. Sentei-me à frente dela, nossas mãos quase se tocando sobre a toalha de linho bordada por nossa mãe. Lembra-se da gravidez? Perguntei, suave como o roçar de seda. Seu rosto empalideceu, o chá esquecido na xícara. João me contou tudo. O ultrassom rasgado, as noites em que você chorava sozinha no quarto que dividíamos em Cascais. Você abortou porque tinha medo de manchar sua carreira, sua imagem perfeita. E agora, machuca Ana pelo mesmo medo, medo de que ela brilhe mais que você. Isabel se levantou de supetão, a cadeira tombando com um estrondo que ecoou pela casa como um tiro. Cala a boca. Você não sabe nada. Eu fiz o que era melhor. E você? O que você escondeu de Ana sobre o pai? Que ele te deixou por uma puta de fado porque você era chata, sufocante, uma costureira sem ambição. Suas palavras me atingiram como facas, cada uma abrindo feridas antigas, as noites em que eu costurava sozinha enquanto o marido bebia no tasco, as cartas queimadas que cheiravam a traição. Mas em vez de recuar, eu avancei, levantando-me devagar, minha altura igualando a dela pela primeira vez em anos. Sim, eu escondi. Para protegê-la. Você destrói para se proteger. Peguei sua mão, fria como mármore de uma estátua em Belém, e a guiei para o porão. Venha, veja o que eu guardei para nós. Ela hesitou, mas seguiu, o instinto de família atraindo mais uma vez. O porão era um túmulo de memórias, caixas de fotos amareladas, o vestido de noiva da mãe mofando em um canto, e no centro, sobre uma mesa improvisada de tábuas, o laptop dela, o que eu roubara durante a visita, clonando arquivos antes de devolvê-lo. Lá está, disse eu, abrindo a tela com um clique. Arquivos piscavam, e-mails com clientes chantageados, extratos bancários de comissões ilícitas, até fotos de noites de excessos em festas privadas no Estoril. Tudo aqui. Eu poderia enviar para o Conselho da Ordem dos Advogados com um clique. Ou para a imprensa, imagina as manchetes no Público, advogada de elite, rainha da hipocrisia. Isabel ofegou, caindo de joelhos no chão de terra batida, as mãos cobrindo o rosto. Por favor, Maria. Eu sou sua irmã. Eu sinto muito pelo vestido. Foi cruel. Deixe-me consertar. Lágrimas escorriam agora, genuínas, salgadas como o mar que nos via nascer. Eu me agachei ao lado dela, passando a mão em suas costas como quando éramos crianças e ela tinha pesadelos com o pai pescador se perdendo na tormenta. Consertar? Como?
desfazendo o dano que você fez à Ana. A mim. O porão parecia encolher, as paredes de pedra úmida fechando-se como as mandíbulas de um animal. Ela soluçou, confessando em golfadas, o ciúme que sentia de minha paz simples, o vazio que a carreira preenchia mas nunca saciava, o aborto que a assombrava em sonhos onde o bebê chorava como o vento no Douro. Eu ouvi, absorvendo cada palavra como esponja em água suja, e por um momento, o ódio vacilou, sangue é sangue, afinal. Mas então lembrei do rosto de Ana, o brilho apagado, e o ódio endureceu como cera resfriada. Você não conserta, sussurrei, levantando-me. Você aprende a viver com isso. Desliguei o laptop, mas não antes de copiar os arquivos para um pendrive escondido em meu sutiã. Subimos as escadas em silêncio, ela enxugando o rosto, eu guiando-a com uma mão firme. No terraço, sob as estrelas que pontilhavam o céu de Lisboa como diamantes em veludo negro, ela pediu para ficar à noite, só esta, para conversarmos como antes. Eu concordei, preparando o quarto de hóspedes com lençóis frescos de algodão alentejano. Mas enquanto ela dormia, eu não. Desci à cozinha, o relógio marcando 2 da manhã, e preparei o veneno final, não literal, mas psicológico, uma carta longa, escrita à mão em papel de carta com o brasão da família, detalhes de todos os seus pecados, endereçada não a ela, mas a si mesma, com instruções para ler ao amanhecer. Incluí o pendrive, e uma foto de Ana sorrindo antes do aniversário. Leia e queime, escrevi. Ou o mundo lerá. Deixei a carta na mesa da cozinha, e subi para meu quarto, o coração batendo como tambores de uma procissão em Évora. O sono veio em fragmentos, sonhei com o pai nos puxando do mar, gritando que o sangue nos une e nos afoga. Ao raiar do dia, o grito veio, não de dor física, mas de uma alma se partindo. Desci correndo, encontrando Isabel de pé, a carta amassada na mão, o pendrive no chão como uma granada desarmada. Seus olhos encontraram os meus, selvagens, acusadores. Você é um monstro, Maria. Eu sorri, calmo, não. Eu sou a costureira que desmanchou sua tapeçaria. Ela correu para o jardim, tropeçando nas oliveiras, e eu a segui, o sol nascendo como um juiz impiedoso. O jardim da casa em Alfama era um caos ordenado de ervas selvagens e oliveiras retorcidas, raízes expostas como veias antigas sob a terra vermelha de Lisboa. O sol da manhã filtrava-se através das folhas, pintando o chão de mosaicos dourados, mas o ar estava carregado de umidade, como antes de uma garoa de outono no Douro, prenúncio de lágrimas que ninguém queria ver. Isabel cambaleava entre as árvores, o robe de seda que eu lhe emprestara esvoaçando como uma bandeira de rendição, a carta ainda apertada no punho como um rosário quebrado. Seu grito havia rasgado o silêncio da vizinhança, acordando os vizinhos que espiavam pelas janelas de persianas verdes, cochichando sobre mais um drama na família das costureiras. Eu parei à entrada do jardim, braços cruzados sobre o peito, sentindo o pendrive queimar contra minha pele como um talismã amaldiçoado. Porquê, Maria? Porque agora, gritou ela, virando-se para mim com o rosto contorcido, não mais a advogada polida, mas a menina de Cascais que eu consolara após a morte da mãe. Lágrimas escorriam, misturando-se ao suor, e ela caiu de joelhos na terra úmida, as mãos cavando o solo como se pudesse enterrar sua vergonha ali. Eu era fraca, sim. Errei com o João, com os casos, com tudo. Mas o vestido. Era só inveja, mana. Inveja de ver Ana florescendo enquanto eu murchava. Suas palavras eram um fado improvisado, melódico e desesperado, e por um instante, o ódio em mim fraquejou, como uma chama soprada por um vento inesperado. Eu me aproximei, agachando-me ao seu lado, o cheiro de terra e jasmim preenchendo minhas narinas. Inveja, repeti, tocando seu ombro. É o que nos come por dentro, como o mar corrói as falésias de Sagres. Mas você não parou na inveja, você agiu, feriu o que era puro. Ela ergueu o rosto, olhos verdes agora turvos como o Tejo após uma tempestade, e sussurrou, me perdoe. Eu juro, vou me afastar, vou consertar com Ana, um presente de verdade, aulas de arte em Coimbra, o que for. Ri baixo, um som que me surpreendeu pela amargura, e sacudi a cabeça. Perdão? Em Portugal, perdão é para confissões em igrejas, não para jardins manchados de sangue invisível. Levantei-me, estendendo a mão para ajudá-la, mas ela recuou, rastejando para trás até bater em uma oliveira, a casca áspera arranhando sua pele pálida. Você quer me destruir completamente, acusou ela, voz trêmula.
O pendrive, os arquivos, é suicídio profissional. Eu perco tudo, o escritório, os amigos, a vida que construí. Eu assenti, sem piedade, como Ana perdeu a confiança em si mesma. Como eu perdi o pai para o mar, a mãe para a tuberculose, o marido para a traição. Você teve escolhas, Isabel. Escolheu ser a vilã da nossa história. O sol subia, queimando a névoa matinal, e vizinhos curiosos começaram a se aglomerar na rua estreita, cabeças esticadas como girassóis. Isabel se levantou devagar, o robe sujo de terra, e me encarou com uma resolução nova, perigosa. Então me mate, disse ela, voz baixa como o murmúrio de um rio subterrâneo. Enterre-me aqui, como enterrou seu ódio todos esses anos. Mas saiba, eu te levo comigo. Vou contar tudo para a família, para Ana, que sua mãe é uma vingadora louca, que o pai dela não morreu, mas fugiu de sua loucura. Suas palavras foram como um soco no estômago, evocando o fantasma do marido, seu riso e quando nas tavernas de Alfama enquanto eu costurava sozinha. Avancei, mãos cerradas, e empurrei contra a árvore, não forte, mas o suficiente para que ela sentisse o peso da minha raiva acumulada. Lutamos ali, no jardim ancestral, não com socos, mas com unhas e palavras. Ela arranhou meu braço, eu rasguei a manga do robe, expondo uma cicatriz antiga do parto que nunca fora. Monstro! Gritou ela, e eu respondi, espelho. O caos culminou quando ela tropeçou em uma raiz exposta, caindo de cabeça contra uma pedra musgosa. O som foi surdo, como uma melancia madura se partindo, e sangue brotou, escuro e viscoso, manchando a terra como vinho derramado em uma missa. Ela jazia imóvel, olhos abertos para o céu, e o pânico me invadiu como uma onda no cabo da roca. Isabel! Isabel! Sacudia-a, mas o pulso era fraco, o sangue se espalhando. Em pânico cego, arrastei-a para o canto mais escondido do jardim, sob as oliveiras mais densas, cavando com as mãos nuas um buraco superficial, só até a ajuda chegar. Menti para mim mesma, mas o ódio sussurrava, enterre. Acabe. Não chamei a ambulância. Em vez disso, cobri-a com folhas e terra, o corpo leve como o de uma criança, e subi para a casa, lavando as mãos na pia de cerâmica, o sangue diluindo-se na água como tinta em um rio. O relógio marcava 9 da manhã, Ana voltaria da tia ao meio-dia. Limpei o jardim com uma pá enferrujada, espalhando folhas para disfarçar, e preparei o almoço como se nada tivesse acontecido, coelho estofado com arroz de tomate, o aroma reconfortante preenchendo a cozinha. Mas dentro de mim, o vazio se instalava. Eu havia cruzado o limiar, de vingadora assassina, e o peso era como carregar o Cristo das procissões de Braga nas costas. Ana chegou rindo, contando histórias da tia em Sintra, palácios de contos de fadas, pastéis de feijão, e eu a abracei forte, inalando seu cheiro de juventude. O que há de errado, mãe? Você parece cansada. Sorri, forçando, só uma noite ruim, filha. Mas agora, estamos bem. Naquela tarde, enquanto ela pintava no terraço, um quadro de Lisboa ao pôr do sol, cores vibrantes, eu sentei sozinha no jardim, tocando a terra fresca, sentindo o pulsar fraco sob a superfície. Isabel não estava morta, o pulso voltara, fraco, mas vivo. Ela acordou ao entardecer, tossindo terra, olhos selvagens de terror. Você me enterrou viva, sussurrou, rastejando para fora do buraco improvisado. Eu a encarei, sem remorso, um gosto do que você enterrou em nós. Ela fugiu então, cambaleando pela rua, gritando por ajuda, mas os vizinhos, acostumados a dramas, só fecharam as persianas. A polícia veio horas depois, uma batida na porta ao anoitecer, agentes com uniformes engomados cheirando a cigarro. Isabel havia dado queixa, tentativa de homicídio, loucura familiar. Eu neguei tudo, lágrimas prontas como uma atriz de telenovela. Ela caiu, eu tentei ajudar, mas ela surtou. Ana chorou ao meu lado, defendendo-me, minha mãe não faria isso. Os agentes foram embora com promessas de investigação, mas o dano estava feito, sussurros na vizinhança, olhares na mercearia da esquina. Isabel, no hospital de São José, mandou uma mensagem através de uma tia, isso acaba aqui, ou eu te levo para o inferno comigo. Mas o inferno, eu aprendi, é uma dança de dois. Naquela noite, enquanto Lisboa cantava fado distante, planejei o golpe final, não morte, mas ruína total. A lua cheia pairava sobre Alfama como um olho acusador,
banhando as ruas de prata fria enquanto eu andava de um lado para o outro na cozinha, o piso de azulejos frios sob meus pés descalços e quando meus pensamentos fragmentados. Ana dormia no quarto ao lado, exausta das perguntas da polícia e dos abraços reconfortantes que eu lhe dava, mentindo sobre um acidente tolo entre irmãs. Mas o sono me fugia, perseguido pelas imagens, o corpo de Isabel na terra, seu grito rouco ao acordar, o sangue seco em minhas unhas como uma acusação eterna. Lisboa, cidade de 7 colinas e segredos enterrados, parecia conspirar contra mim, o vento uivava nas chaminés como almas penadas de moras encantadas, e o Tejo murmurava promessas de afogamento para os culpados. Eu havia começado com um vestido humilhante, agora, o fio da meada se enrolara em um laço de forca, e eu não sabia se era para ela ou para mim. No dia seguinte, o sol do meio-dia queimava impiedoso, transformando o ar em um forno que cozinhava as mentiras. Isabel saiu do hospital contra recomendação médica, aparecendo na minha porta ao meio-dia, o braço enfaixado e o rosto pálido como queijo fresco de Serra da Estrela. Precisamos acabar com isso, disse ela, voz firme apesar da fragilidade, empurrando para dentro sem convite. Ana estava na escola, pintando seu futuro em telas de sonhos, deixando-nos sozinhas no terraço, o mesmo onde o aniversário havia florescido em veneno. Sentamos à mesa de ferro forjado, o bolo de café fumegando entre nós como uma trégua armada. Eu retirei a caixa, anunciou ela, servindo-se uma xícara com a mão trêmula. Não por perdão, mas porque sangue não se lava com tinta de polícia. Mas você me deve, Maria. Me deve silêncio eterno. Eu a estudei, vendo as rachaduras profundas agora, as linhas de riso transformadas em sulcos de amargura, os olhos que outrora brilhavam com ambição agora opacos como o mar em dia nublado de Cascais. Silêncio por silêncio, respondi, soprando o vapor do meu café. Mas primeiro, você conserta o que quebrou. Vá até Ana, peça perdão de joelhos se preciso. Diga que o vestido era sua própria insegurança sangrando, não dela. Isabel riu, um som seco como folhas mortas no outono minhoto. De joelhos. Eu, a advogada que salvou fortunas. Não. Eu ofereço terapia para a menina, dinheiro para suas aulas de arte. Mas humilhação. Isso é seu território agora. Sua recusa acendeu a faísca novamente, e eu me levantei, inclinando-me sobre a mesa. Então o pendrive vai para o Ministério Público. Seus crimes, expostos como os azulejos rachados desta casa. O confronto explodiu como fogos de artifício na festa de São João. Ela atirou a xícara no chão, porcelana se estilhaçando em cacos afiados que cortaram minha pantufa. Eu gritei, acusando-a de todos os pecados, o aborto, as fraudes, a traição familiar. Você matou nossa mãe com sua ausência, egoísta, berrei, e ela rebateu, e você a matou com sua piedade sufocante. Lutamos verbalmente primeiro, palavras como punhais, até que ela me empurrou, e eu caí contra a grade do terraço, o metal rangendo perigosamente. O vazio abaixo, a escadaria íngreme de Alfama, piscava como um convite ao abismo. Isabel avançou, mãos em minhas lapelas, olhos flamejantes. Acabe comigo, então. Jogue-me escada abaixo, como enterrou viva. Em um instante de loucura, eu hesitei, o ódio e o amor, gêmeos siameses, lutando em meu peito. Mas o destino, caprichoso como o fado, interveio. Ana chegou cedo da escola, a mochila caindo no chão com um baque ao ver a cena. Mãe. Tia. Seu grito, puro, aterrorizado, quebrou o feitiço. Isabel recuou, tropeçando na grade, e por um segundo, o mundo congelou. Ela escorregou, o robe se enroscando, e caiu. Não para a rua, mas contra uma trepadeira de jasmim que amorteceram a queda, deixando-a pendurada, gemendo, o braço enfaixado sangrando fresco. Ana correu para ajudá-la, eu fiquei paralisada, o coração martelando como o sino da Sé. Chamei a ambulância dessa vez, verdadeiras lágrimas escorrendo enquanto os paramédicos a levavam, fratura no braço, concussão, mas viva. Isabel me olhou do macigal, sussurrando, isso não acaba, mana. Mas acabou, de certa forma. Semanas se passaram em uma névoa de visitas hospitalares e conversas familiares mediadas por tias piedosas. Isabel renunciou ao escritório, vendendo segredos para sobreviver, mas o escândalo a isolou, amigos evaporaram como orvalho ao sol de Évora, amantes a bloquearam. Ela se mudou para um apartamento modesto em Setúbal, perto do mar que nos unira, e começou terapia, mandando cartas para Ana. Eu errei, sobrinha. Cresça forte, sem as sombras que eu lancei.
Ana perdoa ao primeiro, jovens têm corações elásticos como borracha de minho, convidando-a para a formatura em Coimbra, onde pintaria murais de redenção. O perdão veio devagar, como vinha envelhecendo em adegas do Douro. Enterrei o pendrive no jardim, sobre o local da sepultura, e plantei flores ali, rosas vermelhas, espinhosas, símbolo de amor ferido. Lisboa continuou sua dança eterna, fado nas ruas, pastéis nas confeitarias, o Tejo fluindo impiedoso. Eu voltei ao ateliê, costurando vestidos para mulheres como eu, fortes, marcadas, mas inteiras. Às vezes, à noite, ouço o grito ecoar em sonhos, não de Isabel, mas meu próprio, o grito da mulher que dançou na borda do abismo e voltou. Vingança não liberta, ela remenda, mas deixa cicatrizes. E em Portugal, onde as histórias de família são contadas em sussurros e canções, eu aprendi que o verdadeiro drama não é o ato, mas o eco que permanece, moldando-nos como o mar molda as pedras de Sagres.